Estou muito feliz pelos batismos, muito feliz por estar aqui, muito feliz. Recebi a fotinho do Christian, o irmãozão que nós amamos lá em Brasília, chegou em casa, os filhos beijando ele, está junto da sua amada. Olha, é muita gratidão no nosso coração. Então nós podemos sim nos alegrar, nós podemos sim celebrar e podemos renovar nossa esperança. Depois de 46 dias o Christian está em casa. E não sei qual a luta que você está passando, mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre lutas e como é que eu posso deixar Deus lutar as minhas lutas. Porque muitas vezes nós queremos lutar do nosso jeito. E o meu desafio hoje é que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, para que Deus realmente reforce no teu coração um entendimento de que você não está aqui sozinho nesse mundo. Ah, mas eu moro sozinho. Você mora sozinho, mas você não está sozinho. Existe um Deus, e existe o Espírito Santo de Deus que está em nós, naqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, e Ele tem lutado as nossas lutas. Muitas pessoas nesse tempo já estavam em crise, e essa pandemia intensificou ainda mais. E já fizemos aniversário de 1 ano de pandemia. Espero que não faça de 2 anos. Espero que isso acabe logo. Eu não vejo a hora. Eu estava doido para abraçar cada um ali. O pessoal estava preocupado que ia me molhar. Não tem problema não. Porque batismo é celebração. Batismo é alegria. Então nós precisamos sim orar para que essa pandemia acabe. Gente, eu estou com tanta vontade de dar abraço. Né? E é muito gostoso chegar aqui e abraçar. Mas eu quero te dizer o seguinte, mesmo diante desses desafios, que nós olhamos esse coronavírus, da onde veio, não sabemos da onde, da China, não importa da onde, existe um caos instalado, existe algo que está acontecendo, e isso desdobrou em outras crises, em outras lutas, mas se nós olharmos bem, nós estamos vivendo uma grande guerra que não é somente no mundo físico, mas é uma guerra espiritual. Lá em Efésios 6 vai dizer, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se da armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Esse é o que o texto nos diz. Sabe, mas nós precisamos entender, tem muitas pessoas passando por lutas, mas o que está atrás dessas lutas? Então nós olhamos ali os batismos, os testemunhos, e eu falei que cada pessoa ali tem uma história de transformação. E eles passaram por muitas lutas, todos nós aqui passamos por lutas. Não tem como você viver, passar pela vida sem ter desafios. Mas sabe que atrás de muitas lutas, existe um porquê. E a palavra nos orienta com relação a isso. Eu não estou dizendo que você precisa espiritualizar tudo, sabe aquela ideia que todas as lutas são de Satanás? Não, isso não é verdade. Satanás ele é nojento, ele é realmente um mentiroso, acusador, mas ele não é culpado de tudo que acontece. Certo? Tem coisa que você faz e você coloca a culpa nele. Ele não vale nada, mas nem tudo que acontece de ruim vem dele. Mas, claro, a origem do mal surgiu ali. Mas eu quero ser mais intencional aqui. Qual a origem das nossas lutas? Você está lutando no relacionamento? Existem relacionamentos que você tem lutado? Tiago 4 ele vai dizer de onde surge isso. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, não as têm, matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Aqui vem. As lutas que está aqui nos relacionamentos vêm das guerras que estão dentro de vocês. Vem do orgulho. Quando eu quero provar para o meu cônjuge que eu estou certo e ela está errada. Eu quero provar que eu estou certo e ele está errado. Eu quero provar no meu trabalho que eu sou melhor. Mas eu não quero provar que eu sou melhor através do meu trabalho. Eu quero provar acusando o outro do que o outro está fazendo de errado. Porque existe uma paixão dentro de vocês que começa a destruir os relacionamentos. Começa a destruir teu casamento. Começa a destruir o relacionamento com os filhos. Eu quero provar quem manda sou eu. E eu começo a fazer algo que gera um egocentrismo momentâneo e gera destruição. Então Tiago vai falar sobre isso. Mas, além dos relacionamentos, quando nós pegamos o dinheiro e vida profissional, lá em Timóteo 6, 9 e 10, ele diz o seguinte,
os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e atormentam-se a si mesmo com muito sofrimento. Queridos, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é a moral, mas é o amor ao dinheiro. Sabe, grandes homens de Deus foram muito ricos, Abraão, Davi, José, mas sabe, esse amor ao dinheiro leva muitas pessoas a flexibilizar princípios. Sabe aquela pessoa que eu corro atrás do dinheiro e eu abandono a minha esposa porque eu estou correndo atrás do dinheiro, eu deixo minha família, eu não estou presente porque eu estou correndo atrás do dinheiro. Então, tudo que eu faço, ele visa obter um lucro ilícito, um lucro até às vezes lícito, mas que compromete muitas áreas da vida. Certo? E é uma luta hoje, muitas pessoas estão lutando com o dinheiro, estão lutando com essa falta de dinheiro ou com o excesso dele, ou lutando na vida profissional. Certo? Deus quer nos fazer prosperar, mas nós temos que estar preparados para administrar o que Ele quer colocar na nossa mão. Nós estamos falando de guerra, guerra nos relacionamentos, guerra que envolve a vida profissional e o dinheiro. E aí nós estamos falando ali em imoralidade sexual. 1 Coríntios 6 vai dizer: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. A imoralidade sexual é um dos grandes motivos do divórcio hoje em dia. Então, se nós formos pegar as guerras, ela está ou envolvida nessa questão do relacionamento, do orgulho, a falta de perdão. Ela está envolvida à vida profissional e ao dinheiro, ou ela está envolvida à sexualidade. E essas áreas começam a ter poder sobre a sua vida, começam a controlar a sua vida, e você é levado para lá e para cá, escravo desses sentimentos. E como é que eu posso olhar para tudo isso e falar assim: calma aí, eu vou colocar Deus nesse negócio, porque até então eu começo a colocar Deus dentro de uma caixinha, numa prateleira, e eu só acesso Ele quando a luta chega na minha casa, quando eu estou passando por dificuldade. Mas no meu dia a dia está tudo bem, eu deixo Ele lá, e eu começo a flexibilizar princípios. Então nós vamos ver, e é importante nós sabermos esse pano de fundo para podermos entender como é que nós colocamos Deus para lutar as nossas lutas. Ou melhor, como é que nós colocamos, como é que nós não tiramos Deus nas nossas lutas. E essa é uma visão diferente. Muitas pessoas falam: eu preciso colocar Deus em algo. Mas se Deus está conosco em tudo, em todos, eu somente preciso não tirar Deus em tudo que eu faço. Isso muda completamente a minha perspectiva e a minha cosmovisão. Se eu cresço com o sentimento de que eu não vou tirar Deus de nada que eu faço, a todo momento eu sei que Deus, Ele está comigo, e a hora que vier a tentação Ele está comigo, a hora que vier a luta Ele está comigo, e eu não preciso somente acionar quando o bicho pega. Texto que eu falo bastante aqui, que fala dessa luta espiritual, João 10:10, que diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida plena. Então, entendendo a origem das nossas principais lutas, nós precisamos refletir de como vencer. Se nós entendemos que as lutas envolvem o espiritual, porque normalmente as lutas que você não consegue processar ela vem da ausência de Deus. Porque se você está com Deus, você não consegue impedir que as lutas venham até você, mas você vai reagir diferente. Você tem um contexto onde Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, mas Ele nos dá o livre-arbítrio de como nós vamos enfrentar as lutas, como nós vamos viver essa vida. Então abra lá em 2 Crônicas, é o texto que nós vamos refletir hoje. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler ali do versículo 12 até o versículo 17. O texto diz o seguinte: o nosso Deus não irá te julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Cadê o César e a Tânia? Estão aqui? Eu vi eles ali. Já escolheram o filho? Já o nome? É Noa, né? Tá. É que aqui tinha umas dicas muito boas. Então vamos lá. Matanias, Benazias, vamos lá. Mas e descendente de Asaf, no meio da assembleia, ele disse: escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim que diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra ele, eis que verão pela subida de Zim, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Esse texto é um texto direcionado ao povo de Israel. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. O povo que foi escolhido pelo Senhor. E é o mesmo Deus que hoje atua na nossa realidade. Mas naquele momento, existia um povo escolhido de Deus. E aquele povo estava com Deus. E Deus dava vitória. E Deus disciplinava. E Deus ensinava. E a partir daquele povo, a partir de uma promessa, de um chamado de Abraão, iria ser gerada uma grande nação, qual nós fazemos parte. Hoje nós temos, quem são os filhos de Deus hoje? Os filhos de Deus são todos aqueles que creem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. João 12, ele vai falar sobre isso. Então, hoje, nós somos filhos de Deus, quem tomou uma decisão ao lado de Jesus. E por que nós somos filhos de Deus? Essa palavra é direcionada para os filhos de Deus e é direcionada para nós como filhos de Deus. Então, nós precisamos entender que o inimigo daquela época era o exército dos outros povos inimigos. Mas hoje o inimigo que se apresenta para nós é o coronavírus, é a droga, é a pornografia, é o egoísmo, é a luta desenfreada pelo poder, por dinheiro e assim vai. Então, nós temos um inimigo hoje, e ele vem para tentar roubar a nossa paz, para tentar roubar a alegria do nosso coração, para tentar destruir o nosso casamento, para tentar nos quebrar financeiramente, para tentar tirar sua identidade. O inimigo, ele está a todo momento tentando dizer que você não é quem Deus diz que você é. E se nós não estivermos atentos e conectados com o Espírito Santo de Deus, nós vamos acabar acreditando. Sabe, então, nós precisamos ver lá em João 1,12, ele vai falar: com todos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Muitas pessoas perderam a identidade, porque acham que foram um acidente da natureza. Para Deus, não tem acidente da natureza. Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Deus sonhou com cada um de nós. E ele colocou um potencial muito grande em cada um de nós. Ele colocou sementes para que nós pudéssemos frutificar nessa terra. Mas sabe, muitas pessoas acreditam, porque eu nasci de uma gravidez indesejada, porque eu tive uma rejeição dos meus pais. Um dos maiores bloqueios é a rejeição paterna ou materna, quando você é criança e de repente você carrega esse peso até hoje. Então nós estamos olhando para esse texto, Deus falando com o povo de Israel, dizendo assim: deixa que eu vou lutar as suas lutas. E agora Deus está falando para você: deixa que eu vou lutar as suas lutas. Porque nós somos filhos de Deus, e Deus tem olhado para cada um de nós, e tem olhado para as nossas necessidades, e tem sim se importado com cada um. Sabe, Deus não olha no atacado. Gente, Deus não olha no atacado. Você pode ir lá na Coreia, lá, tudo muito parecido, certo? Imagina um estádio cheio de pessoas fisicamente muito semelhantes. Deus conhece cada um. Deus conhece cada coração. Deus conhece cada desejo, cada luta de cada um. Porque o nosso Deus é um Deus que olha para nós como filhos. Você pode ter 10 filhos. Você vai conhecer cada um deles. Você vai saber. Eu não sei, as épocas mais antigas era comum ter 15, 20 filhos, né? E eles sabiam o nome de todo mundo. Porque é filho. Mas sabe, vamos lá, vamos ver como é que nós podemos colocar
Como é que nós podemos deixar Deus lutar as nossas lutas? E o primeiro destaque que eu trago nesse texto, veja ali no versículo 12, ele diz ali: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Você está passando por luta? Existe um gigante? Existe um exército forte na tua frente? Coloque seus olhos no Senhor. O povo não sabia o que fazer. O que eles fizeram? Buscaram ao Senhor. Quando que você tem olhado ao Senhor? Somente quando não tem mais saída? Ou você tem colocado Deus para lutar suas lutas em todas as circunstâncias? Muitas pessoas têm olhado o tamanho do desafio e têm tirado os olhos do Senhor, que tem todo o poder. Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm buscado a Deus como se fosse uma caixinha de milagres. E eu vou lá, e eu pego a caixinha de milagres, e olha, hoje eu preciso disso. Sabe aquela caixinha de promessa? Eu tiro Eu fui num lugar esses dias atrás, uma mulher tentou, falou: pega uma promessa aqui para você. Eu falei assim: as promessas já estão tudo na palavra de Deus, certo? Eu não vou fazer loteria. Tem gente que faz loteria bíblica, né? Abre assim: Deus, revela o que o Senhor quer falar comigo. E aí, não vou nem falar. Não vou nem falar. Mas sabe, elevar os olhos a Deus, queridos, não é você buscar ao Senhor quando o bicho está pegando. É você entender que Ele está contigo lutando as suas lutas, porque os seus olhos estão nele constantemente. Você não faz de Deus uma varinha de condão que Ele vem e faz assim, plim, e agora um milagre aqui, plim, um outro milagre aqui. Porque a nossa intimidade com Deus é que vai pautar como nós vamos reagir às decisões ou às provações que o mundo vai nos apresentar. De repente você pode chegar assim e falar assim: olha, eu nunca mais vou ter provação. Certo? Não tem como, gente. Não tem como. Porque a nossa vida é uma grande montanha-russa. Tem momentos que eu estou feliz demais, eu estou alegre demais, mas tem momentos que o bicho pega. E nós precisamos estar sensíveis para ter a intimidade com Deus e não usar Deus como uma caixinha de promessa. O que nós precisamos entender é que a resolução de uma luta deve ser consequência de uma vida de intimidade. Lá em 1 João, olha o que Jesus diz. Ele fala o seguinte: digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui? Aquele que crê nele fará as obras que ele realizou. Fará obras ainda maiores. Mas é no teu poder? Não. É no poder do nome de Jesus. Certo? E levar os olhos não é somente pedir para resolver problema, mas é buscar a intimidade, ser fortalecido. Queridos, elevar os olhos ao Senhor, ele requer uma intencionalidade. Muitas pessoas que eu pergunto, muitas pessoas mesmo, infelizmente, eu falo assim: quem é Deus para você? Deus é tudo. Deus é tudo. Jesus, Jesus é tudo. Falei assim: o que Ele falou contigo hoje, na tua intimidade com Ele? Essa semana. Sabe, um Deus que é tudo, da boca para fora, não é buscado aqui dentro, na intimidade, na conexão do meu espírito com o Espírito de Deus. Elevar os olhos ao Senhor, para que Ele luta as nossas lutas. Se você está passando por dificuldade, esse é o momento para você buscar. Mas você busque, mas não abandone mais. Porque muitas pessoas já passaram por esse culto. Nesses anos que nós estamos aqui, eu estou junto no culto de cura e libertação desde 2012. Que era lá na capela ainda. Nós tínhamos culto lá com 6 pessoas e um violãozinho. E de lá para cá, muitas pessoas passaram aqui. Muitas pessoas vieram buscar um milagre.
E Deus derramou muitos milagres. Eu vi muita coisa acontecendo com o povo de Deus, através do poder de Deus, em nossos cultos, não só no quinta, domingo, nos nossos cultos de jovens. Mas sabe, infelizmente muitas pessoas passaram por aqui. Deus restaurou. E agora você só vê as redes sociais. Alegria, festa, cachaça e bagunça. Até a próxima crise. É aquelas pessoas que buscam as caixinhas de promessas, mas não querem compromisso com Deus. Para que Deus lute as nossas lutas, precisa ter intimidade. Você que é pai, imagine seu filho só chega assim: pai, dá um dinheiro aí para ir para o shopping. Pai, dá um dinheiro lá para comprar isso aqui. Dá um dinheiro para comprar aquilo lá. Só que no dia a dia ele nem dá bola para você. Nem dá bola. Agora, uma das grandes alegrias, eu às vezes estou em casa lá, e agora estou direto, né? E meio mais em casa assim, trabalhando. E aí, de repente, vem um filho e dá um beijo, vem outro, dá, né? Hoje a Fernandinha está aqui, ela falou: pai, para. Eu parei na escada assim, ela só chegou e me abraçou. Certo? Um amor genuíno de filho, de filha para o pai. Você acha que eu não vou querer fazer tudo pelos meus filhos, com muito mais amor ainda? Porque agora imagine alguém que só chega para pedir. Então, o nosso pai, ele quer ter um relacionamento de amor e não de barganha. Então, olhe para o Senhor com amor e não para barganhar. Queridos, um segundo desafio que eu coloco aqui, e o horário está voando: não se assuste com o tamanho dos inimigos. Olhe lá, versículo 15: assim diz o Senhor, não tenha medo nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Para que nós possamos vencer a batalha na dependência total do Senhor, deixar Deus lutar as batalhas, você não pode ficar olhando para o tamanho do gigante. Qual é o tamanho dos seus inimigos? Sabe que o tamanho dele, ele só tem dois propósitos. Ele vem grande para cima de você. Primeiro é para colocar medo, certo? E para te paralisar, tentar abalar a tua fé, a tua confiança. E quanto mais você olha e começa a ficar assim, impressionado com aquele gigante: uau, está muito grande, essa luta vai ser difícil, essa eu não vou conseguir vencer. E eu começo a ficar amedrontado pelo gigante. Chegou o câncer: uau, essa não vai dar para vencer não, é muito grande. E de repente isso começa a me dar um sentimento de derrota. E eu começo a me sentir derrotado. E de repente eu já perco a dimensão do poder de Deus e como Deus pode agir no sobrenatural. Então, naquele contexto de Israel existia um exército enorme. E esse exército era grande inimigo, certo? Mas que o Deus fala ali, ó, não desanime. Não fique ligando porque esse exército é grande ou não. E eu quero dizer para você, tua luta está grande? Não fique preocupado não. Não desanime, porque a tua fé, ela vai ajudar você a enfrentar com muito mais facilidade. Mas agora o teu medo e teu desespero vai potencializar ainda mais o problema. Sabe aquelas pessoas que ficam tão desesperadas e elas tomam o pé pelas mãos e elas fazem mais bobagem ainda e elas vão mexer e tornam o negócio ainda mais difícil. Porque Deus nos dá essa orientação de uma forma clara para que nós não atrapalhemos o agir dele. Queridos, Deus não precisa que seja dado uma mãozinha para ele. Ele quer que nós façamos a nossa parte, é verdade. Mas o poder dele, ele vai agir. Então nós não precisamos ter medo e nem ficar desanimados, pois a batalha não é nossa, é de Deus. Agora, deixa eu te perguntar, será que essa batalha, que é lutada por Deus, é para que nós possamos sentar no sofazinho, ficar ali comendo pipoca? Deus, a batalha é do Senhor. Será que é isso? Não é isso não. Porque nós vamos ver ali no versículo seguinte, no 17, não tenha medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês. Entender que a batalha é lutada por Deus não quer dizer que nós devemos ser omissos, nós devemos fazer a nossa parte, porque Deus vai agir através de nós. Deus vai agir através de nós.
Você está passando por uma luta no relacionamento, dê o primeiro passo, confie, vai lá, peça perdão, tenta restaurar, Deus vai agir através de você. E tem momento que Deus fala assim, pare, segura um pouquinho, como Ele falou antes ali, calma, somente se posicione, não façam nada. Certo? Então nós precisamos entender que as lutas, elas podem parecer até muito grande na nossa frente, mas para Deus não é nada. E foi assim que Davi enfrentou Golias, ele precisou dar um passo de fé. Foi assim que José passou por todas aquelas provações, vários passos de fé, mantendo a integridade. Quanto maior a luta, mais perceptível o milagre de Deus, que Deus está fazendo. Sabe que Deus diariamente está operando milagres em nossas vidas. Só que muitas vezes nós não observamos, porque nós podemos classificar como os pequenos milagres. Muita gente está vendo agora nessa época que o respirar é um grande milagre, porque basta vir o Covid, eu não tenho como respirar. E é algo que nós fazemos naturalmente, todos os dias, todo momento, de dia e de noite. Mas sabe, daí vem um grande milagre. Como o Christian, 46 dias, e no hospital, e UTI, inconsciente, e entubado, e com Deus vem e faz um grande milagre. E Deus permite que nós possamos ver o poder dele, porque ele chegou lá onde os médicos vinham, davam uma palavra, falando, não vai ter como, isso aqui está perdido, e de repente vem Deus e surpreende o médico, vem Deus e começa a falar com a Elisângela, começa a falar com o Otávio, começa a falar, e aí nós vemos Deus agindo e poderosamente dando experiências. Algo muito especial que a Elisângela compartilhou, ela orando junto com o Otávio, e de repente elas oraram para que Deus surpreendesse os médicos. E de repente ela recebe um áudio no outro dia, o médico dizendo assim, a melhora do Christian foi surpreendente. Usa até a mesma palavra, para deixar muito claro quem estava lutando aquela luta, quem estava naquela UTI, quem estava lá colocando, usando aqueles médicos, até aqueles médicos incrédulos, Deus estava usando para poder fazer um milagre naquela família. Então, nós podemos sim ver um gigante muito grande na nossa frente. Mas quanto maior o gigante, maior deve ser a nossa fé, porque nós sabemos que tem um Deus poderoso. Sabe aquela história de Davi? O exército ali olhava para Golias, esse cara é muito grande para a gente ganhar dele. E Davi fala, esse cara é muito grande para que eu erre uma pedrada. Vai ser bem na testa. Então, queridos, não se intimide com o tamanho do seu gigante. Existe um Deus que é muito maior. E para fechar, entenda que a batalha, você não precisa entrar em batalha que não é sua. Você não precisa entrar em luta que não é sua. Veja ali no versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Você é aquele que busca entrar em briga que não é sua? Você é aquele que compra a briga do cunhado, da cunhada, da sogra? Qual luta que você tem tentado lutar com as tuas forças, quando Deus está falando assim, aquiete? Deixa comigo. O texto é muito claro dizendo que nós não precisamos lutar muito das batalhas. Tem lutas que não vale a pena entrar. Ela somente vai trazer para você desgaste e irá desestabilizar emocionalmente. Quando nós entendemos que Deus é que luta as nossas lutas, nós estamos sensíveis ao processo que Deus faz em cada novo gigante, nova aprovação que está na nossa frente. Tem um amigo muito querido que foi tirado injustamente de uma posição na empresa dele. Foi injusto, ninguém entendeu. Ele podia ir lá, tentar tirar satisfação, e a forma também foi uma forma muito desgastante. Mas ele aquietou no Senhor. É claro que ele sofreu. Eu tive com ele logo em seguida e nós conversamos muito sobre isso. Sabe, mas ele descansou no Senhor. E menos de 3 meses depois, ele é restabelecido
no local onde ele não deveria ter sido tirado, porque quem tinha colocado ele lá era Deus. E as pessoas que intencionalmente maquinaram para tirá-lo de lá foram envergonhados, porque aonde Deus coloca a mão, ninguém mexe. Quando nós decidimos estar debaixo da soberania de Deus, da mão de Deus, você pode ir com ousadia, meu querido, minha querida. Porque aonde você colocar a mão, Deus estando contigo, você não precisa temer. Quando eu deixo o meu coração conduzir a minha vida, com muita facilidade eu entro em briga e até justifico. Minha família é toda briguenta mesmo. Nós somos tudo descendente de italiano. Nós brigamos mesmo, falamos alto. Certo? E eu começo a justificar e racionalizar meu comportamento que gera destruição. E eu começo a entrar em briga que não é minha. Eu quero te dizer que, como Deus falou para esse povo de Israel, não se metam, deixa que essa luta é minha. Só se posicione, vai chegar um momento que eu vou pedir para vocês irem. E vocês vão, e eu vou entregar esses inimigos nas suas mãos. O que Deus pode estar falando hoje para você é: calma, aquiete o teu coração. Que vai chegar um momento que eu vou pedir para você ir. E eu vou entregar. E eu vou operar o milagre na sua vida. Eu vou operar o milagre na sua vida. É muito fácil culpar a Deus de algumas decisões, de algumas situações que acontecem, mas nós não olhamos para as nossas decisões. Tem um irmão muito abençoado também, que ele estava num lugar bem posicionado, ganhando bem, uma posição boa. De repente ele olha para a grama do vizinho, puxa, ali tem uma oportunidade melhor, numa outra cidade, num outro estado. Ele decide ir para lá. Eu vou aventurar, sem consultar a Deus, possivelmente. Ele vai para lá, ele fica 2 anos, ele volta. Um casamento destruído. Hoje estão divorciados. E hoje, sem aquela posição, sem aquele emprego. Eu fico pensando, aí é muito fácil eu culpar Deus. Mas eu simplesmente começo a inventar e entrar em lutas que não é minha. E ao invés de caminhar de acordo com o propósito de Deus, eu começo a aceitar propostas que me desviam do propósito de Deus. Você tem aceitado propostas que estão te desviando do propósito de Deus? O que não vai faltar é proposta, meus queridos. Eu lembro quando eu decidi, eu falei, eu vou viver, eu vou servir a Deus na igreja, e eu vou, biocupacional. Chegou para mim uma proposta que era extraordinária, para eu assessorar uma empresa multinacional num país da África, onde ia demandar muitas horas de trabalho, e eu possivelmente ia ter que me afastar do ministério. Eu simplesmente disse não. Indiquei para um amigo aqui da igreja, um outro advogado. Falei não. Muitas pessoas não iam entender. E por isso que eu não compartilhei com muitas pessoas, porque parecia ser loucura. Olha, esse projeto pode te dar uma independência financeira. Queridos, se você tem corrido atrás de independência financeira, corra primeiro atrás de servir. Sirva as pessoas, invista nas pessoas, faça do seu trabalho não um trabalho, mas um lugar para você fazer a diferença. E o retorno financeiro, ele vem como consequência. Agora, a hora que você busca o dinheiro, ou o sucesso, ou o poder, a todo custo, você não percebe, mas você está cavando um buraco, que é questão de tempo para você cair dentro e se enterrar. Então, deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Ele lutar as suas lutas e te dar sabedoria para você avançar. Queridos, já avançamos no horário, eu preciso finalizar. Eu quero finalizar dizendo que Deus tem o controle de todas essas coisas. Deus tem o controle, mas nós temos o livre-arbítrio para decidir se nós vamos entrar na briga ou não, se nós vamos confiar em Deus ou não, se nós vamos buscar intimidade com Ele ou não, se nós vamos ficar amedrontados com o gigante ou não. É uma decisão nossa. E o gigante, por mais grande que ele seja, se você olhar ele maior, é a tua verdade. Se você olhar ele pequenininho, em frente ao tamanho de Deus, a grandeza de Deus, é a tua realidade.
e a tua cosmovisão e a tua realidade vai mudar os teus resultados. Você pode fechar seus olhos? Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Não sei como é que Deus falou no teu coração. Você está passando por lutas, por desafios. Deixa Deus lutar as suas lutas. Deixa Deus lutar as suas lutas. E você precisa de repente se aproximar dEle, elevar seus olhos a Ele. Você precisa realinhar o teu coração para não ficar assustado com o tamanho dos seus inimigos. Você precisa abandonar as batalhas que não são suas. Mas para tudo isso você precisa tomar uma decisão inicial, que é uma decisão de entregar sua vida ao Senhor. De repente você está aqui também na internet, pelo YouTube, pelo Facebook, você também vai precisar fazer isso. Eu quero desafiar você que está aqui, enquanto a igreja está de olhos fechados e orando, você está aqui, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje. Eu queria que você fizesse uma oração no teu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero, nesse momento, entregar, reconhecer, pedir perdão dos meus pecados e reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar para que o Senhor lute as minhas lutas. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração aqui nessa noite? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus, 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 louvado seja. Mais alguém? Lá atrás eu vi, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu quero falar com você que está aqui e você está tomando uma decisão hoje para colocar Deus à frente das suas lutas. Você precisa tomar uma decisão hoje. Deus falou contigo algo. Eu queria que você, se Deus falou contigo, você está tomando uma decisão hoje de colocar Deus para lutar as suas lutas. Pode ficar de joelhos onde você está. Nós vamos orar e eu quero finalizar esse tempo orando. Eu quero finalizar esse tempo colocando diante do Senhor. Se Deus está falando contigo, coloque de joelhos. Tem alguma área da sua vida que você precisa colocar Deus para lutar as suas lutas. Se coloque de joelhos onde você está. Nós vamos orar. Antes de nós cantarmos esse cântico, deixa Deus continuar ministrando teu coração. Queridos, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Você está tentando lutar do teu jeito? Pare com isso. Decida hoje colocar Deus para lutar as suas lutas. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que luta as nossas lutas. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos desafia a olhar para o Senhor. O Senhor nos desafia a não temer o gigante, a não temer os grandes inimigos que se apresentam para nós. O Senhor nos desafia, Deus, a simplesmente entregar ao Senhor e entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Abençoe, Deus, esses irmãos e irmãs que entregaram a vida nessa noite ao Senhor Jesus. Confirma no coração deles e nos ajude, ajudá-los a crescer no conhecimento, na intimidade com o Senhor. Deus, abençoe os irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos, quem está aqui pela internet, no YouTube, no Facebook. Que eles possam também, ó Deus, renovar sua confiança no Senhor. E que caminhar pela vida, entendendo que o Senhor luta as nossas lutas, seja um estilo de vida e não algo momentâneo. E essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.